Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema dessa semana é sobre aposentadoria por invalidez em sugestão a uma pergunta que saiu lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. A pessoa questionou se a aposentadoria por invalidez é um benefício vitalício, se vai receber para o resto da vida ou se tem alguma hipótese de ser cortado. Então, no vídeo de hoje trago muitas informações sobre isso, inclusive com base legal para que você apresente a sua defesa se for necessário, porque a aposentadoria por invalidez em algumas situações é definitiva para o resto da vida, mas na maior parte das situações é possível sim passar por um pente fino. Então, trago as informações nesse vídeo para você ficar bem informado, porque realmente muitas pessoas têm essa dúvida. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos se você estiver assistindo do YouTube. Agora, se você estiver me assistindo do Instagram, você pode salvar esse vídeo e compartilhar, porque como falei, tem inclusive a base legal para você salvar. Relembro vocês os nossos links aqui na descrição do vídeo, tem os links para você acessar com nossos cursos e tudo mais. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, em relação à aposentadoria por invalidez, hoje, com a reforma da Previdência chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, é um benefício para a pessoa que tem uma incapacidade permanente. Então, se a incapacidade for temporária, por exemplo, quebrei o braço, daqui 3 meses vou ficar 100%, não é uma invalidez. Ou então fez uma cirurgia, precisa apenas do período de recuperação dessa cirurgia, não é invalidez, não é uma incapacidade permanente, é uma incapacidade temporária. E ainda, algumas pessoas sofrem algum acidente, ficam com sequelas, mas ainda conseguem trabalhar. Também não é invalidez, é auxílio acidente, tá bom? Então tem que ter esses cuidados em relação ao tipo de benefício. Muitas pessoas sabem que vão ficar em incapacidade de forma temporária, só que por um longo período. Ainda assim, pode não ser o caso de aposentadoria por invalidez. Vai depender do tratamento e dos atestados que você levar do seu médico pelo tempo necessário que você realmente precisa afastar. Agora, se não tem cura, não tem tratamento, não tem o que fazer, você realmente precisa ficar em repouso o tempo todo, aí pode ser sim o caso de invalidez. Sendo assim, o que é aposentadoria por invalidez? É quando a pessoa está incapacitada de forma total e permanente para o trabalho, não tem reabilitação profissional, ou seja, não tem nenhuma outra função que ela possa exercer, então ela não pode exercer nenhuma atividade para nenhum trabalho, não pode ser feito nada por aquela pessoa por causa da incapacidade que ela tem. Então é realmente algo muito mais grave do que um auxílio-doença. Desta forma, resumindo para vocês, é necessário ter uma incapacidade para o trabalho, essa incapacidade tem que ser total e permanente, não pode haver reabilitação para nenhuma outra atividade, ok? Aí sim seria a aposentadoria por invalidez. Mas, além de demonstrar a aposentadoria por invalidez, é necessário também cumprir os requisitos de carência e qualidade de segurado, mas isso é assunto para outro vídeo. Por que eu trouxe essa introdução para vocês? Para vocês entenderem quando que você pode ser chamado para uma perícia do INSS. Até essa questão do pente fino, eu acredito ser muito injusto pela forma que tem sido feita. Porém, o pente fino tem previsão na lei e é correto de ser feito, pois muitas pessoas recuperaram a capacidade para o trabalho e não voltaram a trabalhar porque estavam recebendo benefício do INSS acreditando que estava tudo certo. Porém, se a incapacidade que era total e permanente virou total e temporária, tem que cessar a invalidez e a pessoa recebe um outro tipo de benefício, ou então, se a pessoa está 100% melhorou, não tem que receber benefício por incapacidade, ela tem que voltar a trabalhar. Então, por isso que existe os pentes finos, ok? E existe previsão legal há muitos e muitos anos sobre o pente fino. Vou mostrar aqui para vocês, porque como eu falei no começo do vídeo, tem aqui previsão legal para você apresentar sua defesa. O artigo 101 da Lei 8.213 diz o seguinte: o segurado em gozo de auxílio-doença, invalidez e pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social, que seria o pente fino, ou seja, passar por uma nova perícia. Também podem passar por reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado, ou seja, a Previdência Social é que vai custear e prescrever a reabilitação profissional.
e também pode ser obrigado a passar por um tratamento que a Previdência Social vai fazer de forma gratuita, exceto cirúrgico e transfusão de sangue, que são facultativos. Então, o INSS ele pode te reabilitar, pode pedir para você passar por perícias médicas, ou então ele pode te oferecer um tratamento totalmente gratuito, exceto transfusão de sangue e cirurgia, que você não é obrigado a fazer. Fora isso, se existe um tratamento que vai te tirar daquela situação de incapacidade e o INSS te oferecer, você tem que aceitar, ok? Senão suspende o seu benefício. E aqui já começa a falar que existe a possibilidade de suspensão se você não passar por um exame médico pericial. Também o artigo 222 da IN 77, Instrução Normativa do INSS, que define o que os servidores precisam fazer em todos os momentos de um processo administrativo, fala o seguinte: a perícia do INSS deve rever o benefício de aposentadoria por invalidez, inclusive quando decorrente de acidente de trabalho, a cada 2 anos, contados da data de seu início, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa de sua concessão. Então, se o benefício foi concedido em uma data fixada que a pessoa estava incapacitada de forma total e permanente, não aparece na carta de concessão uma data fim. E a previsão legal é de que a cada 2 anos essa pessoa deveria ser chamada para uma perícia de revisão pelo próprio INSS. Ainda temos o artigo 223, que isso é muito importante, acontece muito, inclusive foi um dos motivos do primeiro pente fino. A aposentadoria por invalidez concedida ou restabelecida por decisão judicial, inclusive decorrente de acidente do trabalho, em manutenção, deverá ser revista a cada 2 anos na forma e condições fixadas e tal. Fala aqui de decisão judicial. Então, muitas vezes a pessoa ganhava na justiça a aposentadoria por invalidez e o INSS esquecia de chamar ela para passar por perícia de revisão. Então, tanto os benefícios concedidos de forma administrativa quanto os benefícios concedidos de forma judicial devem passar por perícias de revisão, hoje em dia chamadas de pente fino, ok? Porém, temos exceções. A maior parte dos segurados, então, terá que passar sim pela perícia. Mas temos exceções em que o segurado não será chamado e, se for chamado, deve apresentar uma defesa para o INSS para explicar que ele está isento, e a lei é muito específica quem são essas pessoas. Essa previsão se encontra tanto na Lei 8.213, no artigo 101 e seus parágrafos, quanto no Decreto 3.048 de 99, no artigo 46. E o que acontece? No artigo 101 da Lei 8.213, no parágrafo 1º, fala que o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estão isentos do exame de que trata o CAPT, que é o exame de revisão, desde que, após completar 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu. Sendo assim, a primeira hipótese de não passar por perícia é quando a pessoa tem 55 anos e também possui mais de 15 anos, então são 2 requisitos da data da concessão da invalidez ou da data do auxílio-doença que antecedeu a invalidez. Então, muitas situações a pessoa recebe auxílio-doença e depois é convertido em invalidez. Então, os 15 anos começam a contar lá do auxílio-doença que antecedeu. Agora, se teve um auxílio-doença, cessou, passou um tempinho, concedeu outro auxílio-doença, ou então concedeu invalidez direto, não volta lá no primeiro. Aí seria desse segundo benefício, então cada caso precisa ser analisado com calma. Sendo assim, são 2 requisitos: idade e tempo de benefício. Também temos uma segunda previsão, que seria após completar 60 anos de idade, que é o inciso 2º da Lei 8.203, artigo 101 também. Então, se a pessoa já possui 60 anos de idade, ela não passa mais por perícia desde que esteja aposentado por invalidez, ok? Isso também é muito importante. Não tem tempo mínimo de benefício, basta atingir a idade. E também temos uma terceira previsão, que está prevista no Decreto 3.048 de 99, artigo 46, parágrafo 5º, que fala o seguinte: segurados com síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, fica dispensado dessa avaliação. Então, se for a situação, também está dispensado. Então, a primeira exige idade e tempo de benefício, a segunda exige só idade e a terceira é específica para a situação descrita na lei. E uma outra situação ainda é quando acontece uma fraude. Se
for questão de fraude, tiver uma denúncia ou o INSS conseguir verificar uma possível fraude, ainda que você esteja incluído aí nesses artigos de isenção de perícia, você vai ter que passar por perícia e comprovar que não houve fraude e que você deveria receber o benefício de forma regular. Está previsto, então, essa questão da fraude no artigo 46, parágrafo 4º do Decreto 3.048, e fala o seguinte: o aposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado as condições que trata o parágrafo 2º, que é de ficar isento, será submetido ao exame médico pericial quando necessário para apuração de fraude. Então, tem uma possível fraude, você vai ser chamado sim para o pente fino. E o que é uma possível fraude? Estar trabalhando de forma informal, sem registro, mas recebendo benefício, então não pode, como falei para vocês no começo do vídeo, existe uma incapacidade total e temporária para qualquer serviço. Então, se você for Uber, por exemplo, que acontece muito, não pode. Teve ali um trabalho qualquer que seja, a invalidez já deve ser cessada. Uma outra situação, a pessoa faz alguns bicos ali, trabalha de diarista, trabalha de pedreiro, de servente, não pode trabalhar para nada, não é só questão de ter um vínculo de registro de carteira, pagar INSS, não pode exercer nenhuma atividade e por isso que recebe invalidez. Começou a exercer alguma atividade, o benefício tem que ser cortado, ok? E tem uma previsão expressa para isso. O artigo 220 da IN 77 fala assim: o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade e permanecer trabalhando terá sua aposentadoria cessada administrativamente a partir da data do retorno, e não para por aí. O parágrafo 2º do mesmo artigo fala: os valores recebidos indevidamente pelo segurado aposentado por invalidez que retornar à atividade voluntariamente, ou seja, voltou a trabalhar e não avisou o INSS, deverão ser devolvidos. Então, recebeu o benefício estando capacitado, voltando a trabalhar, vai ter o benefício cessado e ainda tem que devolver tudo que recebeu de benefício, porque foi uma fraude. Não deveria estar recebendo benefício por incapacidade, tem que ter esse cuidado. Voltou a trabalhar, tem que pedir para o INSS cessar o benefício porque você recuperou a capacidade para o trabalho. Certinho? E por fim, tem algumas situações que você precisa passar por perícia ainda que esteja aposentado por invalidez, que é quando ela precisa provar aquele adicional de 25% para a pessoa que precisa de ajuda de terceiros, então tem que passar por perícia, ainda que esteja isento, ainda que esteja em algum daqueles 3 requisitos lá, que a pessoa não é obrigada a passar por perícia. Também, se a pessoa verificou que consegue voltar a trabalhar e não quer mais receber aposentadoria por invalidez, que é o correto, já que ela consegue trabalhar, tem que então pedir para o INSS cessar a aposentadoria através de uma perícia. Então é marcada uma perícia, o perito verifica se você recuperou ou não a capacidade para o trabalho e somente aí é que vai ser cessado, porque ficou provada a aptidão para o trabalho através da perícia do INSS. E uma terceira hipótese seria nas situações de curatela. Então, algumas situações de curatela você precisa comprovar que o segurado não está conseguindo tomar conta dos seus bens, não está lúcido. Então, para que seja definida a curatela, pode ser que ele passe por perícia do INSS para comprovar. Dessa forma, em resumo, é possível que a aposentadoria por invalidez seja definitiva para o resto da vida? Sim, é possível, desde que esteja naquelas 3 situações. Porém, se você não está naquelas 3 situações e recebe o benefício há algum tempo, você pode ser chamado a qualquer momento para o pente fino e, se for chamado para uma perícia, desde que esteja ainda incapacitado de forma total e permanente, que são os requisitos para aposentadoria por invalidez, você vai conseguir manter o seu benefício e pode ficar tranquilo, porque você vai passar pela perícia, leva os seus atestados médicos, mostra que você está passando por um acompanhamento médico, leva exame, leva tudo que você tem feito durante os últimos anos, os últimos meses pelo menos, e assim, comprovando a incapacidade, você pode ficar tranquilo que o INSS vai manter o benefício para você, e se não mantiver, você tem as outras formas de recorrer, fazer revisão ou até mesmo entrar com uma ação judicial para obter uma segunda opinião, ok? Então esse é o vídeo de quarta-feira falando sobre aposentadoria por invalidez. Vejo vocês então na sexta-feira, mantendo o tema da semana, que é a possibilidade de cessação da aposentadoria por invalidez, respondendo dúvidas ao vivo. E relembro vocês de seguir lá no Instagram também, que tem muita informação importante e inclusive tem conteúdo por escrito, ok? Vejo vocês então durante a semana. Até mais!